Biocompostos orgânicos, carboidratos. O que são os carboidratos? Os carboidratos eles vão ser moléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, e eles têm a função de fornecer energia para manter as funções vitais do organismo, como respiração, batimentos do coração e para atividades do dia a dia também, como trabalhar e fazer exercícios. De acordo com a estrutura, os carboidratos, que eles também são conhecidos como hidratos de carbono ou glicídios e sacarídeos, são classificados em simples e complexos, influenciando diretamente na absorção desse nutriente pelo nosso organismo. Mas então, qual é a função energética desses carboidratos? No corpo, os carboidratos eles vão ser decompostos em glicose, ou seja, açúcar, para serem usados como fonte de energia, para poder ajudar a abastecer nosso dia como uma fonte de energia para nossos cérebros e fonte de energia para a função muscular também. Então, os carboidratos eles são formados por três elementos principais, que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. E a forma geral mais comum é CN, parênteses, H2O, fecha parênteses, e N. Então, isso significa que para cada átomo de carbono há uma molécula de água associada. E a unidade básica dos carboidratos são os monossacarídeos, que são os açúcares mais simples que existem, como a glicose, a frutose e a galactose. E eles possuem de 3 a 7 átomos de carbono e podem ser classificados como trioses, pentoses ou hexoses. Então, depende da quantidade de carbonos. Na glicose, por exemplo, a estrutura pode ser representada de forma linear ou em anel. E em solução aquosa, a forma em anel é a mais estável e comum, formando o chamado anel glicopiranose. E quando dois monossacarídeos eles se unem, ocorre uma reação de condensação, liberando uma molécula de água e formando uma ligação glicosídea. E essa ligação ela é fundamental para a formação dos disacarídeos, como a sacarose e a lactose. Então, a estrutura química dos carboidratos é essencial para determinar as propriedades, as funções e a forma como eles são digeridos e utilizados pelo nosso corpo. Sobre os tipos de carboidratos. Os carboidratos podem ser classificados de acordo com a sua complexidade em simples e complexos. Os carboidratos simples, eles são um tipo de carboidrato caracterizado por sua estrutura química simples, o que permite que se decomponham e sejam absorvidos rapidamente no corpo. Esse tipo de carboidrato pode ser classificado em monossacarídeos, que são unidades ou moléculas mais simples que, quando unidos, formam carboidratos mais complexos. Alguns exemplos de monossacarídeos são glicose, ribose, xilose, galactose e frutose. Os disacarídeos, que são a união de duas unidades de monossacarídeos, como é o caso da sacarose ou açúcar de mesa, que é a glicose mais a frutose, a lactose, que é a galactose e a glicose, e a maltose, que é a glicose mais a glicose. Os oligossacarídeos são a união de 3 a 10 unidades de monossacarídeos. Alguns possuem ação probiótica, como os FOS e os GOS. Por serem mais facilmente digeridos e absorvidos pelo organismo, os carboidratos fazem com que o açúcar no sangue suba rapidamente, ou seja, tem alto índice glicêmico. Além disso, esse tipo de carboidrato também aumenta a sensação de fome e, quando consumido em excesso, favorece o acúmulo de gordura corporal e o ganho de peso. Sobre os carboidratos complexos, esses carboidratos, ou podem ser chamados também de polissacarídeos, são aqueles que contêm mais de 10 unidades de monossacarídeos, formando estruturas complexas que podem ser lineares ou ramificadas. Alguns exemplos de carboidratos complexos são o amido, celulose e o glicogênio. Dentro dos carboidratos complexos estão as fibras, que são componentes dos vegetais que não são digeridos pelas enzimas gastrointestinais, como é o caso da celulose. Os FOS e a lignina, que diminuem a velocidade de digestão, promovendo a sensação de saciedade e estimulando os movimentos naturais do intestino. Diferentemente dos carboidratos simples, a digestão e a absorção do corpo dos carboidratos complexos é mais lenta. Essa liberação gradual de energia ajuda a manter estáveis os níveis de glicose no sangue. Quanto às funções biológicas, os carboidratos atuam principalmente como fonte de energia. A glicose é um combustível mais rápido para nossas células e é essencial para o funcionamento do cérebro e dos músculos. Quando sobra a glicose, o corpo armazena no fígado e nos músculos na forma de glicogênio, que funciona como um estoque usado quando ficamos sem comer ou fazemos atividade física. Além disso, certos carboidratos têm função estrutural, como a celulose, que forma a parede celular das plantas, e a quitina em insetos e crustáceos.
Nos seres humanos, os carboidratos também participam do reconhecimento celular, como nas glicoproteínas e nos glicolipídios, que ajudam o sistema imunológico a identificar células do próprio corpo. E por último, fibras, que também são carboidratos que têm funções reguladoras, ajudando o intestino controlando a glicose e dando mais saciedade. Os carboidratos fazem parte da alimentação diária e estão presentes em diversos tipos de alimentos consumidos em praticamente todas as refeições. Eles são a principal fonte de energia do organismo, sendo essenciais para manter funções básicas como raciocínio, movimentos e o funcionamento dos órgãos. No cotidiano, os carboidratos aparecem em 3 formas possíveis: açúcares, amidos e fibras. Os açúcares são simples e encontrados naturalmente em frutas como banana, maçã e uva, e também alimentos industrializados, como refrigerantes, doces e produtos adoçados. Eles são absorvidos imediatamente pelo corpo, fornecendo energia imediata. Os carboidratos complexos, como os amidos, eles estão presentes em alimentos amplamente consumidos, como arroz, pães, massa, batata, milho e mandioca. Esse tipo de carboidrato é digerido mais lentamente, liberando energia de forma gradual e ajudando a manter a sensação de saciedade por mais tempo. Já as fibras, embora não sejam digeridas pelo organismo, desempenham um papel importante no funcionamento do intestino, e eles estão presentes em verduras, legumes, grãos integrais e leguminosas, como feijão e lentilha. Assim é possível perceber que os carboidratos fazem parte praticamente de todas as refeições do nosso dia a dia, desde um simples pedaço de fruta até pratos mais elaborados, e o seu consumo equilibrado é fundamental para garantir saúde, energia e bem-estar. O metabolismo dos carboidratos é o processo que acontece dentro das células para transformar a glicose, que é um tipo de açúcar, em energia para o corpo. Bom, a primeira etapa desse processo é chamada de glicólise. Ela ocorre no citoplasma da célula e ela não precisa de oxigênio. Nessa etapa, uma molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas menores chamadas piruvato, liberando uma pequena quantidade de energia, cerca de 2 moléculas de ATP, que é o combustível das células. Depois, quando há oxigênio disponível, acontece a respiração celular, que ocorre dentro das mitocôndrias. Nessa parte, o piruvato é completamente degradado e a célula consegue produzir muito mais energia, cerca de 36 moléculas de ATP, além de liberar gás carbônico e água como resíduos. Os alimentos ricos em carboidratos simples são considerados mais saborosos. Fazem parte desse grupo açúcar refinado, pão francês, arroz branco, biscoitos, leite condensado, doce, dentre outros tipos de comida. Esse tipo de carboidrato é rapidamente absorvido, produzindo energia e armazenando gordura, o que faz aumentar de forma abrupta a glicose na corrente sanguínea, fazendo com que o pâncreas comece a produzir insulina em excesso para diminuir os níveis de glicose no sangue. Dessa forma, o consumo em excesso e em longo prazo acarretará em aumento dos níveis de insulina e de acúmulo de gordura no organismo, podendo contribuir para o desenvolvimento de algumas doenças crônicas, como diabetes tipo 2, obesidade, colesterol e triglicerídeos alto, doenças cardiovasculares, doença renal crônica e também constipação. Além dessas doenças, o excesso de carboidratos pode causar problemas dentários, fadiga, falta de concentração, inchaço, sonolência, alteração no sistema imunológico. Sendo assim, uma alimentação saudável e balanceada podem prevenir essas morbidades e melhorar a qualidade de vida. Eu trouxe algumas curiosidades sobre os carboidratos. O primeiro deles é que as frutas possuem carboidratos. É como se fosse um açúcar natural. Eles estão em forma de glicose, sacarose e frutose. Esses açúcares, embora seja consideravelmente mais saudável e mais indicado do que qualquer açúcar processado, ele ainda precisa ser consumido com moderação e com consciência. Outra curiosidade ainda sobre as frutas é que elas possuem fibras, na verdade, que estão nos carboidratos, que fazem parte dos carboidratos. E essas fibras, elas contribuem para que o corpo ele absorva o açúcar mais lentamente. E isso gera muitos benefícios, como por exemplo, isso faz com que o corpo se sinta saciado por mais tempo, fique saciado por mais tempo. E ele faz com que o corpo mantenha a energia
da pessoa, do corpo da pessoa constante, entre outros benefícios. Além dessas, mais uma curiosidade é que muitos atletas, a maioria deles, utilizam o carboidrato para ter um melhor desempenho nas suas provas. Eles utilizam um método chamado carboloading, que é basicamente consumir mais carboidratos antes de uma maratona, antes de um futebol, uma corrida, enfim, para eles terem energia estocada. E essa energia estocada nos carboidratos é chamada de glicogênio. Ela fica armazenada nos músculos e no fígado. E ela gera mais energia, né, uma energia mais rápido, ela evita a fadiga precoce e ela também faz com que a pessoa tenha um desempenho melhor ali na sua prova. E por último, a última curiosidade que eu trouxe é que a falta de carboidratos pode gerar mau hálito. É isso mesmo. Quando a pessoa passa a consumir pouco carboidratos, o corpo ele começa a queimar mais gordura como principal fonte de energia. E isso gera um corpo cetônico, né, que é como se fosse uma cetona mesmo. Ele tem um cheiro muito forte, ele sai pela respiração e gera mesmo um mau hálito. Então, concluindo esse trabalho, os carboidratos são nutrientes fundamentais para o nosso organismo, pois fornecem a principal fonte de energia para as células. Elas podem ser simples ou complexos, como os monossacarídeos, os disacarídeos e polissacarídeos. E são presentes em alimentos comuns no nosso dia a dia, como frutas, pães, massas e cereais. Além de produzir energia, também pode atuar na reserva e na estrutura de plantas, como ocorre com a celulose. Porém, seu consumo deve ser equilibrado, já que o excesso pode contribuir para problemas como a obesidade e diabetes. Por isso, entender o que são carboidratos e como eles funcionam é essencial para manter uma alimentação saudável e melhorar a qualidade de vida.